Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje dia 16 de junho de 2026, 16 horas, horário de Brasília. Quem vai liderar o golpe contra Putin? Vocês viram que a situação na Rússia está desmoronando, né? Ninguém manda aparentemente porque falta tudo. Falta alimentos, falta combustível e tal. E a situação da Rússia está caminhando para muito pior. Ninguém consegue salvá-la, nem Trump. Se ele quiser, ele não pode. Ele até pode querer, mas não pode, né? Os americanos vão ficar de olho nisso. E quem vai liderar o próximo golpe contra Putin? Shoigu, eu acho que não, porque eu já disse para vocês que estão querendo indispor ele com Putin, mas acho que ele já deu a volta por cima. Eles são amigos de longa data. E falam abertamente sobre as coisas, sem censura, ambos. Nem Belousov, que é o novo ministro no lugar do Shoigu, também acho que não vai, ele não tem muito aceitação entre os militares, né? Eles fazem tudo o que ele quer e tal, mas observam ele bastante, não estão sabotando ele. Mas não tem prestígio entre a tropa. Entre a tropa que eu digo, entre alto comando, que é quem, vamos dizer, se fosse feita via alto comando. Eu acho que são os oficiais de baixa patente que estão ameaçando o Kremlin hoje. A KGB já sabe disso. KGB, entenda-se FSB, já sabe disso. Eles que ameaçam o Kremlin. Porque estão lá no front, estão apanhando, não recebem o material necessário, o material bélico, não recebem alimentação, não recebem remédios e mandam seus feridos, quando não estão mutilados, para irem combater de volta. Até com muleta, alguns são devolvidos ao front. Então, os comandantes, inclusive a nível de coronel, estão sem prestígio, né, com a tropa. Na realidade, quem teria capacidade, desde que consigam articulações, e parece que a FSB está detectando isso, ou está inventando, não se sabe, muitas vezes eles inventam um bode expiatório para queimar alguém. E seria no nível de tenente-coronel para baixo, tenente-coronel, major, capitão, etc., que poderia dar esse golpe, que são os mais insatisfeitos, e não são ouvidos, e são os que mais apanham no teatro de operações. E a inteligência europeia aponta rumores de golpe, né? Continua apontando, mas os líderes antigos, na minha opinião, não vão fazer isso. Não que eles não tenham capacidade, eles não têm interesse. Eles fazem parte do grupo do Kremlin, eles fazem parte desse grupo, tanto o Shoigu, né, como o próprio Belousov, o novo ministro, e o comandante do exército também, o general Gerasimov faz parte desse grupo. Não acredito que eles vão fazer contra Putin. E hoje o ministro, Sergei Shoigu, tem muito prestígio entre generais e coronéis. Para baixo disso, não. Eles não dão muito prestígio, porque ele não prestigiava a tropa. Eles mandam, tem aqueles ataques primitivos, né, frustrados, que eles mandam as pessoas para a morte. Então eles não são bem vistos pela tropa. Eles não têm liderança sobre a tropa. A verdadeira ameaça, então, do regime vem dos oficiais mais intermediários, né? O tenente-coronel não é um oficial intermediário, mas não estão satisfeitos, não estão no topo, né, da hierarquia. E ainda mantém conceitos de honra e dever, né? Majores, capitães, tenentes-coronéis mantêm esse conceito de honra e dever. Que o restante não, é um sistema corrupto dentro das Forças Armadas russas. Assista esse vídeo completo, do começo ao fim. Vamos entender juntos como a estrutura interna da ditadura russa está rachando por dentro. Então, e vão se matar se continuar assim por dentro, né? Peço a você que não é inscrito, inscreva-se no canal, deixe seu like, compartilhe o conteúdo e comente abaixo quando você acha que esse regime vai cair. Estou entregando para vocês a verdade. Por favor, me entreguem a inscrição, quem não é inscrito, o like e o compartilhamento. Eu conto com vocês. As incapacidades de Shoigu e Belousov no exército, e a inteligência europeia comenta que o ex-ministro da Defesa, justamente, Sergei Shoigu, poderia estar tramando um golpe de Estado, o qual eu já não concordei no início. Eu acho que ele e Putin são muito próximos. E o Putin, quando tirou ele do ministério, como o Putin prendeu uma série de pessoas do grupo dele, abaixo deles, acusou-os de corrupção, não interessa agora se é falso ou não, mas preservou ele e deu o cargo para ele de chefe do Conselho de Segurança Nacional. Um cargo acima, inclusive, do ex-presidente e ex-primeiro-ministro, que é o Dmitry Medvedev. Ele é chefe do Medvedev, né? Que tinha um cara, era o primeiro homem da Rússia como presidente. Então, a realidade mostra que não acredito que não vai ser isso. E que vai ser justamente nos oficiais
de tenente-coronel para baixo. Então, oficiais intermediários e oficiais superiores, mas ao nível de tenente-coronel para baixo. E o atual chefe do Ministério da Defesa, Andrei Belousov, também não possui nenhuma capacidade para isso, na minha opinião. O vice-comandante da Legião da Liberdade da Ucrânia, Maximilian Andronikov, revelou detalhes dessa crise interna que está acontecendo nas Forças Armadas da Rússia. Andronikov, que usa o codinome César, ele explica que Shoigu é um rejeitado desde os soldados rasos, né, até os níveis mais de oficiais superiores a nível de tenente-coronel, e tem alguns generais que não gostam dele também. A questão principal é que Sergei Shoigu nunca serviu um dia sequer no exército de verdade. Ele não era militar. Ele foi nomeado general, ele é um engenheiro civil, e trabalhava, chegou a ser ministro em outros ministérios, e quando, por sua amizade de pescaria, de caçadas, e com o ditador da Rússia, ele acabou virando ministro da Defesa. E acabou virando general. Lá, o cara virou ministro da Defesa, ele vira general. É um posto que ninguém mais tira dele, sem ter nenhuma formação militar. Ministro da Defesa, nos países, inclusive no Brasil, né, Estados Unidos, não precisam ser generais, né, eles são civis. Mas lá o sistema é diferente. Ele vira ministro e já é general, e esse cargo ele acumula. Assim como, por exemplo, o ditador da Bielorrússia, o Lukashenko, ele é coronel do exército russo. Eu não entendo. Deveria ser general, porque ele é presidente de um país, mas ele é coronel. Tal como o Kadyrov, que é coronel do exército da Rússia. E chefia a Chechênia. A Rússia é toda diferente. Não tem uma hierarquia muito clara, né? Os superiores viram inferiores, os inferiores viram superiores. A sua formação original, além de engenheiro, ele é um bombeiro de carreira, o Shoigu, né? E ele tornou-se ministro, então. Ele, na revolta anti-Yeltsin, foi reprimida, para ver para vocês, houve uma revolta, acho que em 1993, e aquela revolta, o Putin já estava no governo com o Yeltsin, e aquilo foi reprimido com fuzilamentos. E aquilo já destruiu as chances da democracia na Rússia. E o Putin já estava à frente disso, né? Shoigu não quer, então, ele emitiu as ordens, inclusive inadequadas, que não condizem com a situação atual do fronte. Eles insistiram nessas ordens e nessas estratégias. Além disso, sua conduta é marcada por uma corrupção desenfreada, mentiras comprovadas e nepotismo diário. Sem conexões diretas com seu clã, nenhum militar consegue construir sua carreira de sucesso na Rússia. A oposição dos generais de combate, né? A tropa também despreza Shoigu. Existem alguns generais importantes na área de combate, desprezam ele por ter oprimido e afastado os generais de combate de verdade. Ele afastou e deixou por pessoas que não eram generais e fez delas generais. Entre eles estão os famosos generais que ele afastou. Ivan Popov, que era inclusive subordinado, era o segundo dele no ministério, e Mikhail Teplinsky, que mostraram resultados reais no fronte. Esses dois líderes se importavam com a vida de seus subordinados, talvez seja esse o problema, e relatavam críticas diretas ao comando central. Eles apontavam a falta de reabastecimento de pessoal, escassez crítica de munição e ausência de rotação de tropas. Em vez de corrigir os problemas logísticos, Shoigu preferiu reprimir e afastar todos esses generais do comando. Quanto ao novo ministro Andrei Belousov, o exército até o trata com uma benevolência um pouco maior. Apesar disso, Belousov ainda é considerado um completo forasteiro, que é um economista, sempre atuou nos governos numa posição secundária como economista, fora do sistema militar tradicional. Nomear um general inteligente e prático para o combate é algo totalmente impensável nas Forças Armadas da Rússia. A ditadura de Putin, né, pelo menos o que eu conheço dela, tenho estudado muito, mas conheço muito da Rússia, espera que qualquer militar acima da patente de major seja habilidoso apenas em roubar. Generais anteriores, que eram considerados perigosos para o regime, acabaram sendo assassinados pelo próprio sistema. Inclusive, teve agora, essa semana, foi assassinado um general, não me lembro o nome aqui agora, eu coloquei no meu Twitter. Ele, digo que foi assassinado, na realidade a versão é, ele deixou uma carta, que não culpava ninguém pela morte dele, e ele foi lá em Rostov. Ele tinha uma carreira brilhante, importante, esse general, e não sei por que, inexplicavelmente, ele se atirou da janela do apartamento dele.
uma prática comum em muitas pessoas ligadas ao poder, que depois de um determinado tempo deixam uma carta, não culpando ninguém, a polícia pegou aquilo e encerrou, nem começou a investigação, porque ele decidiu sozinho pular da janela, um general russo de 70 anos. Diante desse cenário, fica claro que nenhum dos generais da cúpula atual vai liderar um motim contra o regime. A realização de um golpe partindo dele seria algo mortalmente perigoso para suas próprias vidas. No entanto, o vice-comandante, esse César, que ele está do lado ucraniano, ele acredita que o motim interno vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Ele é russo e luta na Legião pela Liberdade da Rússia, junto com os ucranianos. É um exército de russo que ele fez lá, uma tropa grande. A revolta será iniciada por tenentes, chefes, majores e tenentes-coronéis que estão operando no campo de batalha, não é os que estão nos quartéis generais de Moscou, de São Petersburgo e outros. Esses que estão levando no lombo mesmo. Esses indivíduos não estão profundamente integrados ao sistema de corrupção criado por Vladimir Putin. São pessoas que ainda mantêm conceitos básicos de honra, dever, consciência cristã e serviço ao seu povo, segundo falou esse comandante russo que está lutando com a Ucrânia desde o início da invasão. Eles percebem que estão servindo apenas a uma ditadura cruel e não aos interesses reais da nação. A superioridade moral da resistência e a pressão interna no fronte podem ser os gatilhos para esta revolta. Estas rachaduras no sistema controlado pelo Kremlin revelam a fraqueza e a instabilidade da liderança russa. Para nós concluirmos, a fraqueza de Shoigu e a inexperiência de Belousov deixam o comando militar russo em uma situação extremamente vulnerável. Não tem como ganhar a guerra. Eles mandam os mais incompetentes para o teatro de operação. E os mais incompetentes ficam nos comandos também que são corruptos, se corromperam. O desprezo das tropas pelos superiores comprova que a máquina de guerra do Kremlin está rachada por dentro. Verdadeiros generais de combate foram afastados e presos, revelando que o regime russo valoriza a corrupção e o nepotismo. A futura revolta não virá da cúpula do poder, mas sim dos oficiais intermediários que recusam servir a uma ditadura. A história mostra que a derrocada interna da Rússia é apenas uma questão de tempo, diante da coragem da resistência ucraniana, que não deixa Vladimir Putin acontecer o que ele queria. Obrigado a vocês que assistiram a esse vídeo, conto com vocês. Preciso de vocês no canal. Você que assistiu, tenho certeza que gostou. Peço a Deus que abençoe a todos vocês, a Deus que abençoe a Ucrânia, e a Deus que abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.